Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossas aulas. E essa aula aqui é uma demonstração do conteúdo que está vindo aí para nosso concurso preparatório da Banca IBGP, né? E as aulas na íntegra está lá no nosso módulo online e também nas aulas presenciais que já começam na próxima semana, tá? Então, análise combinatória, como eu gravei um Reels e um Short rapidinho aí, é um conteúdo complexo. Muita gente, eu sempre usei o termo que matemática é muito fácil, tá? Mas tem um ponto que nós temos que chegar no consenso, que é justamente a dificuldade que nós temos. E isso tudo tem a ver com o nosso histórico cultural, desde a nossa colonização até os dias de hoje. Quem assistiu o Mapa Mental, né, acompanhou eu contando essa história. Então, eu trouxe uma questão aqui, só para você entender um pouco das premissas que envolve análise combinatória. E quando que eu vou usar arranjo, permutação e a combinação, né? Tudo isso é muito importante para que você possa entender. Então, tem algumas palavras que já te dão dicas de como que você vai fazer. E tudo tem a ver com a questão. Uma coisa que eu quero que você pegue aqui nessa aula é a questão, né, da importância. Peraí, deixa eu acionar a minha caneta aqui. Pronto, já acionei minha caneta. A questão mais importante para você definir qual usar numa questão como essa é a ordem. Espera aí, tá travando, tá travando. Toda vez que ele quer atualizar, ele fica travando esse abençoado. Então, a ordem, você vai perguntar se a ordem importa. Se a ordem importar, sim, a ordem importa. Então, eu estou falando de arranjo e permutação. Se a ordem não importa, eu estou falando de combinação. Tá? Vamos verificar se nessa questão a ordem importa ou a ordem não importa. Vamos ler. Eu trouxe de uma banca qualquer, tá? Trouxe para cá para a gente poder estudar e mais para frente, dentro da nossa grade de horários, eu vou trazer questões da Banca IBGP, que é o nosso foco aqui em Ribeirão das Neves. Então vamos lá. Uma empresa com 7 funcionários irá premiar 3 deles, cada um com um prêmio diferente. Nessas condições, o total de possibilidades de premiações entre os funcionários dessa empresa é. Então, eu tenho aqui 7 funcionários e vou premiar 3 aleatoriamente. Tá bom? Para entender se a ordem importa ou não, vamos classificar esses prêmios. Vamos supor que seja um carro, uma moto e uma bicicleta. E eu vou dar esse prêmio para 3 funcionários. O Carlos, tá? O Carlos, para a Amanda e para o Bernardo. Tá aqui, 3 funcionários. Um ficou com o carro, o Carlos ficou com o carro, a moto ficou para a Amanda e a bicicleta ficou para o Bernardo. Vamos trocar a ordem desses caras, né, para saber se a ordem me importa ou não, tá? Vamos entender. Então, vou trocar aqui o Bernardo, numa segunda situação, vai ficar com o Carlos vai ficar com a moto e a Amanda vai ficar com a bicicleta. Ao trocar essa ordem, fez diferença? Se fez diferença na ordem, né, na situação, então quer dizer que a ordem importa. Porque ganhar um carro é diferente de ganhar uma bicicleta. Ganhar um carro é diferente de ganhar uma moto. Ganhar uma moto é diferente de ganhar uma bicicleta. Então fez diferença. Ao fazer diferença, então estamos falando de arranjo. Você lembra qual que é a forma de arranjo? Arranjo, né, são elementos tomados, né? Retomando aqui, que a nossa internet caiu aqui da rua, eu tive que conectar outra, vou voltar, tá? Para me saber se é arranjo, ou combinação, ou permutação, eu tenho que verificar a ordem. E aí eu vou verificar a ordem.
e vou fazer a pergunta, a ordem importa? Aí o que nós fizemos? Fizemos aqui que os nossos sorteios, os prêmios, são carro, moto e bike, uma bicicleta. E o Carlos, a Amanda e o Bernardo ganharam nessa sequência. Aqui eu inverti a ordem dos ganhadores, pus o Bernardo para ganhar o carro, o Carlos para ganhar a moto e a Amanda para ganhar a bicicleta. E aí a pergunta é, ao fazer essa troca, ao trocar a ordem da premiação, fez diferença? Se fez diferença, e sim, fez diferença, é porque então é um arranjo. E a fórmula do arranjo, né, N elementos combinados PAP, a fórmula é essa aqui, ó. A NPAP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Certo? E aí, então, eu vou fazer essa conta, né, baseado nisso, e então achar a minha resposta. Vamos lá. Na minha resposta aqui, então, eu tenho 7 elementos. Então, 7 fatorial. Nós vamos ter uma aula só sobre fatorial, tá? Então, aqui já estou direto. E aqui, 7 menos 3, entre parênteses, fatorial. Quanto que dá isso aqui? 7 fatorial, vou repetir aqui, e vou subtrair esses dois. 7 menos 3, 4 fatorial. Ao chegar aqui, o que o fatorial é? É um número que eu posso decompô-lo, tá? Até chegar nessa questão aqui. E como é um produto, eu vou ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Na hora que eu cheguei nesse denominador, eu posso então vir aqui simplificar o 4 fatorial com 4 fatorial, sobrando só essa multiplicação aqui. E aí, aqui eu vou ter a resposta, né, de qual que é a possibilidade de premiações, qual que é a quantidade, o total de possibilidades. Então, é só fazer a conta. Vou fazer de trás para frente. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 21. É 210, né? Fiz de cabeça 3 vezes 7, 21, com o zero, né? Então, 30 vezes 7, 210. 210 possibilidades, né? Nosso gabarito aqui é a letra B. De novo, é muito importante para você entender, é verificar se a ordem importa ou não importa. Você entender. Na próxima aula, a aula de macetes, que nós vamos gravar, uma aula completa, eu vou falar das frases e das palavras que vão aparecer para indicar para você o caminho. Tá? Com essas palavras, com essa indicação, 95% das questões de análise combinatória, de arranjo de permutação, você vai conseguir resolver e criar caminhos. De novo, análise combinatória é complexo porque as bancas sempre trocam, não tem um padrão das questões. Vai mudando ali aleatoriamente. E é por isso que são questões desse tipo de questão são as questões que mais eliminam candidatos, porque é nível médio para cima, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. Eu sou o professor Eduardo Carolino para mais uma de nossas aulas para o canal Simplifica Professor, né? Então, a gente se encontra aí na jornada no canal do YouTube, nos módulos online lá e nas aulas presenciais que começam na próxima semana. A gente se vê por aí.